Vamos lá, pessoal. Beleza? Tudo bem aí? Vamos falar um pouquinho da energia no universo e a influência que essa energia tem no nosso planeta, que ela é muito importante para o nosso planeta. Então ela tem uma relação total aí da energia que acontece no nosso universo com a energia que a gente tem aqui no planeta Terra. Vamos entender a importância dessa relação toda aí, né? E aí, para a gente falar um pouquinho da energia, a gente tem que falar primeiro da formação do universo. Não dá para fugir da formação do universo. Então, quando a gente fala da formação do universo, a teoria mais aceita hoje, se a gente descartar, desconsiderar teorias religiosas, porque a gente está falando de ciência agora. Claro, a gente tem as teorias do criacionismo, né, Adão e Eva, mas a gente vai falar de teoria científica hoje. É, a teoria científica mais aceita hoje, tem algumas teorias que são escritas, aí, que são discutidas, mas uma teoria muito aceita é a teoria do Big Bang, teoria que tudo era um concentrado de matéria, de energia, e de repente uma explosão aconteceu e surgiu tudo que a gente conhece do universo, surgiram os elementos químicos, por exemplo. Né? Então, nessa grande explosão que aconteceu aqui, deu origem a tudo que a gente conhece. Dá para saber o que tinha antes? Não dá. Dá para saber como que aconteceu esse colapso de energia, essa explosão de energia? Não dá, a gente não tem, a gente tem algumas evidências, alguns estudos tentando entender e explicar um pouquinho o que está acontecendo, mas é muito difícil. Né? Para onde vamos e de onde viemos são desejos da humanidade, desejos de conhecimento da humanidade, e a gente luta muito para tentar descobrir isso. Logo na formação do universo, né, na formação do Big Bang, né, de acordo com esses estudos aí, formaram os elementos mais leves da natureza, que eram o elemento hidrogênio e o elemento hélio. São os dois elementos mais levinhos ali, os mais fáceis de ser formados. A partir desses elementos que foram formados aqui, né, a formação do hélio é através da fusão do hidrogênio, então na verdade o hidrogênio ele vai formando o hélio, e depois disso começaram a surgir novos elementos químicos no interior, por exemplo, do Sol, das estrelas. Então, elementos aqui, por exemplo, como o boro, o carbono, o oxigênio. O carbono que é importantíssimo, a gente vai falar já já. O oxigênio importantíssimo para a respiração, né? Alguns elementos químicos aqui que fazem parte da composição dos seres humanos. Então a gente tem aqui uma gama de elementos aqui que foram formados logo depois, que são elementos que, que, que são mais pesados que o hélio e o hidrogênio, são elementos secundários, vamos chamar assim, são formados no interior das estrelas. E tem os elementos que são mais difíceis de ser formados, que eles só são formados em explosões de supernova, por exemplo, em reações mais complexas no universo, que são os elementos maiores: níquel, cobre, zinco, prata, ouro, molibdênio, bário. Então a gente tem um monte de elemento químico aqui que é formado depois nas explosões de supernova e outras reações químicas que acontecem no universo. Mas é muito. Estamos engatinhando nos estudos do universo ainda, né? A gente não tem muito conhecimento, a gente não consegue viajar para outros locais, a gente só consegue detectar a luz que está vindo de outros pedaços do universo. Então a gente vai tentando, a ciência vai tentando explicar da melhor maneira possível tudo isso que acontece. Vamos falar do Sol então, a gente está falando da energia, né, dessa relação da energia do universo com a energia que tem no nosso planeta. A gente tem que lembrar que o Sol é a coisa mais importante que a gente tem. Graças a ele que tem vida na Terra, se não fosse o Sol, se não fosse essa proximidade da Terra com o Sol, também ela não é muito perto, a Terra está girando ao redor do Sol num trecho onde significativamente importante para que tenha vida. Então, a gente não está muito perto do Sol de modo que a temperatura fosse muito alta, e a gente não está muito distante do Sol de modo que a temperatura fosse muito baixa. Mas é muito importante, a atmosfera da Terra retém o calor do Sol e faz a Terra ficar quentinha. Então, por isso, graças ao planeta, a essa característica da atmosfera, e graças ao Sol mandar essa energia para a gente, é que a gente tem a vida aqui na Terra. Entre outras coisas, o Sol é responsável pela fotossíntese, né? A fotossíntese, que as plantas absorvem o carbono do ar e eliminam o oxigênio, e elas crescem, servem de alimento para outros animais, para os seres humanos, por exemplo. O Sol ele serve como uma fonte de iluminação muito importante, né? O Sol serve como aquecimento. Então, por mais que a gente tenha os invernos rigorosos, regiões do planeta muito frias, a gente sabe que graças ao Sol é que é possível que tenha vida nesses locais, senão a temperatura da Terra seria extremamente baixa nela toda. Tá? O Sol é
importantíssimo para a ação da vitamina D no nosso corpo. Então, para quem não toma muito sol, uma dica aí, ó, importantíssimo tomar sol para fixar a vitamina D no nosso corpo. Então, a gente precisa desse solzinho diário. Quem trabalha muito em escritório, quem trabalha em local fechado aí, precisa ter um pouquinho de contato com o sol aí para ajudar nos processos de equilíbrio do organismo. O ciclo da água, então o que o sol faz? Ele faz a evaporação da água para a água subir, formar chuva, hidratar as florestas, as lavouras, repor a água de uma maneira um pouco mais pura. E então o sol é muito responsável por esse ciclo da água. Ele é importantíssimo. Então essa energia do sol, essa energia que vem do espaço, que é do nosso astro aí, que dá essa energia toda para a Terra, é extremamente importante, é muito bom. Isso aqui a gente citei só meio por cima aqui, sem aprofundar muito cada um desses aspectos, mas a gente tem uma infinidade de coisas importantes aí que o Sol serve para os seres humanos, para as plantas, para a vida em geral no planeta. Não dá para a gente deixar de falar do carbono, que o carbono está diretamente ligado a essa formação do universo, a essa energia, né, esse ciclo de energia que existe aí, o carbono está diretamente ligado. Então o carbono, por exemplo, está presente no ar, né? Como é que o carbono vai para o ar? Através da respiração dos seres vivos de modo geral, nossa respiração, tá? A respiração das plantas também, as plantas também mandam carbono para a atmosfera, apesar de elas absorverem também o gás carbônico, tá? Mas elas também eliminam uma quantidade de carbono para a atmosfera. Mas a grande sacada está aqui, ó. A fotossíntese acontece porque ela absorve a luz solar, então ela consegue reter a luz solar, absorver esse carbono aqui, né, do ar, e ela faz o processo da fotossíntese transformando todo o gás carbônico em glicose, usando a água, né, no processo e liberando o oxigênio para depois para a respiração nossa, por exemplo, né, para devolvendo o oxigênio para a atmosfera. Quem que manda carbono também para a atmosfera? Ó, a emissão de gás carbônico aqui pelas indústrias, os automóveis em processo de queima de combustível, animais mortos aqui em decomposição também mandam alguns gases para a atmosfera, os combustíveis fósseis, o que acontece com esses animais mortos? Eles, não os que estão morrendo agora, mas os que morreram alguns milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, se passaram por um processo de decomposição, formaram o petróleo, por exemplo, e hoje o petróleo é retirado para fazer combustível, como a gasolina, e a gasolina, quando é queimada, ela retorna de novo para a atmosfera aqui. Ó. Então o carbono ele tem um papel importantíssimo nesse ciclo da vida, nesse ciclo da vida dos seres humanos, ciclo da vida dos animais, né? Ele é muito importante para a questão da fotossíntese. Vamos entender um pouquinho a fotossíntese aí, ó. A fotossíntese, então, o que acontece? Com bastante detalhe agora, ó. A gente tem aqui, ó, o processo de absorção de energia, precisa da energia para acontecer a fotossíntese. Tem partes da planta ali que absorvem o carbono, né, o gás carbônico ali, para o crescimento delas. Ela faz esse processo graças à energia da luz solar. Se não tivesse a energia da luz solar, as plantas morreriam, os animais herbívoros morreriam também, e os animais carnívoros que dependem desses outros animais também morreriam. A vida na Terra, portanto, não existiria se não fosse o Sol numa medida adequada. Como eu disse, a gente não tem o Sol nem muito perto para tornar a Terra muito quente, nem muito distante para que não acontecesse esses processos, esses fenômenos do aquecimento da Terra. Então a gente tem, ó, o Sol é absorvido e o gás carbônico é absorvido pela planta, né? E a água também, né? As partículas de água ajudam nesse processo. E aí, isso tudo acontece uma reação que é a fotossíntese, transforma em partículas de glicose, que é utilizado para o crescimento da planta, okay? Para formar as estruturas da planta, o próprio crescimento das folhas, dos frutos, né? E libera o gás oxigênio para a atmosfera. E esse gás oxigênio, como todo mundo sabe, é importantíssimo para a nossa vida, importantíssimo para a nossa respiração, ok? Então, resumindo aí, tudo está ligado, toda essa energia está ligada. A energia que vem do universo, a energia da formação do universo, a energia do Sol, a energia que acontece dentro do nosso planeta. O Sol, por exemplo, é uma fonte de energia, de transformação de energia para as residências, por exemplo, para gerar energia para as residências. Né? O Sol ele é muito importante para as reações químicas que acontecem no nosso cotidiano, para a vida do nosso planeta. Graças a ele, graças a esse vínculo de energia do universo com a energia do nosso planeta, é que a gente tem vida aqui, e esse aspecto é muito importante. Então é bem legal a gente saber e entender um pouquinho que o universo ele conspira ao nosso favor, ele está mandando energia, está mandando todas essas fontes de energia
para manter a vida aqui bonitinha aqui na Terra. Beleza? Até mais, pessoal. Grande abraço.